Há algum tempo, Mossab Hassan Youssef fez um discurso em Montreal e quase ninguém prestou atenção. Mas assistindo agora, parece um aviso que nós ignoramos. Este é o filho de um dos fundadores do Hamas, alguém que cresceu dentro desse mundo e se afastou, sabendo que isso poderia custar sua vida. E nesse discurso ele não poupa palavras. Ele diz coisas que são desconfortáveis, polêmicas e completamente contrárias à narrativa que você ouve todos os dias. Então, eu quero assistir isso com você, reagir e te dar minha opinião sincera. Porque, concordando ou não com ele, você precisa ouvir o que ele realmente está dizendo. Vamos lá. Agora temos essa nova liga de comunistas, islamistas, feministas e estupradores do Hamas. Todos eles gritando: Palestina livre, Palestina livre. Parem de gritar Palestina livre, Palestina livre. Em vez de escolherem a humanidade, eles escolhem um conceito, um buraco negro que depende da destruição. E também livre, livre. Eles querem coisas de graça, de graça. Não, esse tipo de pessoa não pode ser legitimado. É um movimento muito perigoso, mais cedo ou mais tarde, e fiquem atentos ao lobo ou aos lobos entre as ovelhas. São esses que vocês precisam se preocupar, a Irmandade Muçulmana, os muçulmanos em geral. Não estou aqui para falar contra um grupo, mas gostaria que eles se qualificassem como uma religião, para começo de conversa. Eles não se qualificam, não é nem mesmo uma religião. É um sistema totalitário que não respeita nenhum outro sistema de crença. Não tolera. É violento com todos os não muçulmanos, e o ódio aos judeus está enraizado na religião deles. Você nem precisa falar sobre isso. Não tenho escolha, pois conheço a religião, o Alcorão e o sistema de crenças deles. Precisamos dizer que isso não é aceitável. Palestina livre era apenas uma entidade colonial. Nunca foi um país soberano, e os palestinos não são pessoas. Não condeno o que acabei de dizer, eu falo sério. Eles não se qualificam, é uma sociedade decadente. Ela caiu em desgraça aos meus olhos. E eu não tenho compaixão por uma mulher que celebra a violência contra os outros logo de manhã. Então, quando ela lamenta seus próprios filhos à noite, eu não tenho compaixão. É o resultado legítimo daquilo que ela criou. É isso que as pessoas precisam entender. No universo, são as leis de causa e efeito. Você não pode começar uma intifada. Então, quando a intifada vem bater bem na sua cara feia, você começa a chorar e a culpar os outros. Não, você é responsável por isso. Quantos anos eu venho dizendo aos chamados palestinos que a violência é um beco sem saída? Você acha que eles ouviram? Eles tentaram me matar em vez disso. Eles queriam me ver morto, e ainda assim triplicaram os esforços. Eles não conseguem enxergar isso, eles não querem admitir, e eles estão crescendo. E claro, eu tenho todo o direito de ficar frustrado e com raiva deles, desumanizando o povo judeu, demonizando o povo judeu, culpando o povo judeu pelo fracasso deles. É culpa deles não terem uma Palestina. Eles tiveram uma oportunidade, a mesma oportunidade lá em 1948 para estabelecer seu Estado árabe. Não existia Palestina naquela época e eles perderam a oportunidade porque ficaram ocupados declarando guerra contra o Estado judeu. E há 77 anos eles investiram toda a sua energia, toda a sua vida para quê? Para a destruição de Israel, não para a construção da Palestina. É por isso que a Palestina nunca aconteceu. Palestina é apenas uma ilusão. É uma imaginação, uma ideia que não chegou a existir. Israel é real, é realidade, é manifesto. Isso aconteceu na realidade concreta. A resiliência e o esforço de milhões de pessoas trabalhadoras que trabalham juntas para construir um dos modelos mais poderosos e mais belos do planeta Terra. Digo isso com orgulho. Então essas pessoas, elas não são etnia ou indivíduos, ou seja lá o que for, criminosos ou terroristas ou gangues. Eles estão todos divididos. Eles não têm liderança, eles não têm bússola moral. Ninguém consegue satisfazer a ambição deles. E eles querem substituir esse modelo de sucesso de Israel por algo inexistente. E vamos ver o que vai acontecer depois que destruirmos Israel. Essa é a primeira condição para o estabelecimento do império deles. Um império selvagem, eu prometo a você, não vai ser bom. Se eles, Deus me livre, conseguirem matar ou destruir o inimigo deles.
do jeito que eles estão planejando, sabe o que vai acontecer depois? Eles vão se matar uns aos outros. Essa é a realidade deles. Então não devemos cair em a narrativa falsa. A narrativa falsa. Temos que confrontá-la e destruir sua base. A base desse vitimismo, dessa narrativa falsa, mentiras e enganação, é a Palestina. É um conceito muito perigoso. E para aqueles que pensam que a Palestina era um país que foi ocupada e que se devolvermos o país para eles tudo vai ficar bem, estão desconectados da realidade. Essas são minhas principais observações. Eu poderia continuar falando sem parar. Como você vê, isso me dói porque esse conceito Palestina é o motivo pelo qual perdi minha família. É por isso que minha família me rejeitou. E é por isso que Gaza está destruída. E é por isso que as crianças em Gaza, as crianças árabes, não palestinas, as crianças árabes têm pagado o preço. Os palestinos são os invasores. Eles são a verdadeira ameaça. O maior erro da comunidade internacional foi quando pressionaram Israel em Oslo para trazer dezenas de milhares de terroristas carregando seus AK-47 de volta para Ramallah, para Belém, para as áreas mais sagradas da Judeia e Samaria. Eles os fortaleceram, eles permitiram a entrada deles. Eles nos invadiram, eles nos torturaram, eles mataram nosso povo, eles são corruptos, eles não nos ajudaram. E sempre que precisavam de dinheiro, eles mandavam crianças para serem sacrificadas. Essa tem sido a estratégia deles. E o mundo, por um lado, quer apoiar a doutrinação deles, a doutrinação palestina. Por outro lado, querem reclamar quando crianças morrem. E eu digo, quanto mais você apoia a Palestina, mais crianças vão morrer. É simples assim, crianças árabes e judias. Então, por favor, entendam a diferença. Para quem não sabe a diferença, eu sou árabe. Árabe é uma etnia. Árabes e judeus podem se dar bem. Israel tem 2 milhões deles. São nossos primos, literalmente a 10 quilômetros de distância. E eles desfrutam de todos os benefícios de um sistema democrático. Nós não tivemos isso na Cisjordânia porque a Revolução Palestina nos escravizou à sua doutrinação. E eu anseio pelo dia em que as crianças árabes da Cisjordânia e de Gaza terão sua liberdade de volta. A liberdade deles, dos palestinos, os verdadeiros invasores, que querem escravizar, destruir, saquear e estuprar. É isso que eles representam. Então eu não perdi a esperança. E tenho certeza de que em algum momento haverá paz. Mas agora é tempo de guerra. E devemos nos manter firmes. E devemos lutar. Devemos dar a Israel todo o apoio necessário. Devemos, se não pudermos apoiar financeiramente nossos soldados, que têm lutado uma batalha brutal em Gaza, no Líbano, em muitas outras frentes, nossos agentes infiltrados além das linhas inimigas. Pense neles, reze por eles. A missão deles é muito perigosa. E a última coisa que queremos é que algum deles seja capturado. Muitas pessoas escolhem ficar em silêncio. Este não é o momento de ficar em silêncio. Especialmente quando estamos testemunhando o surgimento de, eu não quero dizer nazismo, porque não quero insultar os sobreviventes do Holocausto. Nunca pensamos que eles estariam nessa posição, onde o antissemitismo se tornou aceitável, onde uma ideologia de ódio virou moda, onde a violência nas ruas foi legitimada, onde cidadãos bons e decentes têm medo e estão sendo realmente oprimidos e perseguidos sem terem cometido nenhum crime. Hoje fomos cancelados na universidade por causa da intimidação. Aos poucos, estamos nos submetendo à violência deles. Naquela época, cerca de 37 anos atrás, exatamente em dezembro de 1987, quando começou a primeira intifada palestina, eles começaram a gritar do rio ao mar, resistência, intifada, parecia algo romântico. E muitas pessoas se juntaram à causa sem perceber o que aconteceria. 37 anos depois, mulheres, homens, famílias, crianças, todo mundo naquela sociedade condenada chamada Sociedade Palestina, eles concordaram com a violência, eles legitimaram a violência. E não havia nenhum sábio para dizer que a violência é um beco sem saída. E a ironia é que pessoas como o meu pai, por exemplo, viveram uma vida incrível antes da primeira intifada. Eles podiam viajar para qualquer lugar. A economia era ótima, não tínhamos postos de controlo, não tínhamos violência, a vida era perfeita. E olhe para eles e o que fizeram em 37 anos transformaram Gaza em escombros. Essa é a criação deles.
E eu gostaria que eles admitissem que fizeram algo errado. Eu gostaria que eles assumissem a responsabilidade pela estratégia fracassada deles, adotando a violência, sacrificando crianças por ganhos políticos e financeiros. Pura maldade, uma cultura com a qual eu não concordava. E minha recompensa foi a sentença de morte. Imagine quando meu pai, sob a pressão social de agradar à sociedade, de concordar com o que era aceitável, disse a eles: "Esse não é meu filho. Vocês podem matá-lo. Eu não vou atrás de vocês. O sangue dele é halal." Sacrificou o próprio filho por uma Palestina inexistente, pelo Islã, por Alá, por tudo isso. Conceitos, ídolos. E qual foi o meu crime? Só porque eu disse não aos ataques suicidas, que tinham como alvo pessoas indiscriminadamente. Não foram só judeus que morreram nos atentados suicidas. Árabes, cristãos, drusos, idosos, crianças. Eles miravam em todo o mundo. Dezenas de atentados suicidas são a coisa mais horrível que alguém pode fazer. E é ainda mais feio justificar isso em nome da resistência, da ocupação ou com desculpas esfarrapadas. E quando você discorda deles, você se torna um traidor. Eles acham que têm superioridade moral. Não tem. Você é violento. Você é um terrorista. Você tem justificado a violência contra mulheres e crianças. Você tem justificado o uso de escudos humanos. Você não tem compaixão pelos não-muçulmanos. E você espera que eu vá te respeitar em troca ou me submeter à sua violência. E se eu falo em voz alta, sou criticado o tempo todo pelos hipócritas medíocres na impostura. Eles querem me ensinar algo sobre a vida e sobre a crueldade humana. Eles não entendem o Oriente Médio. Eles não entendem a lei do deserto. Eles não entendem o tribalismo. E quando alguém enfrenta essa corrente destrutiva, sabendo qual vai ser o resultado, eles vão atrás dessa pessoa. Eu não entendo o povo do mundo livre. O que é isso? O governo canadense, eles não podiam simplesmente proibir o movimento pró-Palestina. É tão difícil de entender. A gente vem dizendo isso há tanto tempo. Eu não comecei em 7 de outubro ou 8 de outubro. Quantas vezes eu vim aqui? Quantas vezes eu avisei o público e os governos, mas eles não escutam. Todos eles estão comprometidos. Eles são criminosos e não são servidores do povo. Eu estive aqui há poucos anos, poucos dias ou poucas semanas atrás, e a primeira coisa que vi quando cheguei foi a bandeira palestina. Eu me lembro, era o 9º aniversário e eles estavam balançando um símbolo de ódio com orgulho e ninguém fez nada a respeito. 2 dias depois eles estavam na frente do hotel protestando, e eles vêm ganhando força, e ninguém está fazendo nada a respeito, ameaçando nosso modo de vida, nossa liberdade, e nos acusando de coisas que eles mesmos têm feito. Genocídio, colonialismo, ocupação, limpeza étnica. Eles vêm fazendo isso há 1400 anos e as pessoas aqui no Ocidente começam a acreditar nessa narrativa. E eu digo, narrativa falsa leva à violência. Elas estão conectadas. E o problema é que esse tipo de pessoa delirante não consegue enxergar as origens do próprio sofrimento. Elas mesmas o criam. Eles são os arquitetos da própria miséria. Mas depois vêm culpar pessoas inocentes que não tiveram nada a ver com isso. Como, por exemplo, a destruição de Gaza. De quem é a responsabilidade por isso? E hoje eles também querem culpar o povo judeu no mundo todo e começaram uma caça aos judeus. O que é isso? Quando vão agir? Para que serve a polícia e o exército? As pessoas não se sentem seguras. Quando ando nas ruas, sou reconhecido. E eu fiz uma promessa de que nunca vou me esconder, e eu sou um indivíduo, eu não sou uma organização. Eu não posso me dar ao luxo de ter seguranças ao meu redor o tempo todo. Eu não posso fazer isso. Nós não podemos pagar por isso. Somos pessoas normais. E eu quero andar livremente na minha cidade. Quando eu deixei Ramallah, eu disse adeus Ramallah e adeus violência e adeus essa cultura de morte. Achei que estivesse em um lugar seguro, mas perdi toda a segurança. Disse que podiam levar tudo, não queria nada de vocês. Andaria sozinho, não me importava com a liberdade. E aqui estamos. Eles acham que têm o direito de nos intimidar, de nos acusar, de nos assediar e possivelmente até de nos esfaquear também. Por quê? Porque somos genocidas. Nós estamos matando as crianças em Gaza. E é isso. Agora, essa é a nova crença. Essa é a nova crença agora. Palestina é um gatilho muito perigoso. Para esses, eu sei que a maioria aqui entende porque tem alguma relação com Israel de uma forma ou de outra,
Mas para aqueles que não entendem, que não conhecem bem a região, que nunca estiveram lá, Palestina é um conceito muito perigoso. Isso depende da destruição de Israel. E Israel não é uma entidade política, você precisa entender isso. Israel é uma evolução, Israel é terra. Israel não conhece fronteiras políticas. Basta olhar para as raízes de Israel no mundo todo. Onde quer que você vá, lá está Israel. Israel é Deus. Você luta contra Israel. Você está lutando contra a autoridade mais poderosa do universo. Preciso dizer isso de forma mais clara, e eu tento não me envolver nos assuntos de Deus. Mas é isso. Se você não aceitar isso, estará diante de uma destruição certa. O que está acontecendo em Gaza pode se repetir em qualquer outro lugar. Isso é loucura. Deus disse: tome a terra, vá para onde quiser, faça o que quiser. Você será responsável por suas ações. Mas esta pequena parte da terra me pertence. Esta pequena parte é minha. E a terra é vasta. E tudo é igual. Mas aqui, isto é meu. E eles escolhem vir por este pequeno pedaço de terra. Todo o resto não é suficiente. Eles têm centenas de países e têm o mesmo potencial. E eu não entendo porque eles insistem em vir atrás de Israel para espalhar seu ódio. É uma insanidade. Você não precisa concordar com tudo que Mossab Hassan Youssef diz, mas não pode ignorar de onde isso vem. Não é alguém falando de fora. Esse é alguém que viveu dentro desse mundo e se afastou sabendo que isso poderia lhe custar tudo. E é por isso que discursos como esse têm um impacto diferente. Porque, concordando ou não, isso te obriga pelo menos a pensar sobre o que está ouvindo. E talvez se perguntar: estamos deixando passar algo? Estamos entendendo esse conflito da maneira certa? Ou só repetindo o que nos foi dito? Estou curioso para saber o que você pensa. Você concorda com ele? Acha que ele vai longe demais? Ou será que ele está dizendo algo que as pessoas têm medo de admitir? Me conte nos comentários abaixo. E se você quiser mais conversas como essa, reais, sem filtro e com pessoas que realmente viveram isso, certifique-se de se inscrever e considere se tornar um membro do nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.